Amém. Irmãos, somos uns grandes privilegiados, amém? Porque podemos ter acesso às Escrituras, podemos ter acesso à Palavra de Deus e podemos crer, amém? A palavra diz que ao crermos recebemos vida e de facto é tão maravilhoso podermos crer na mensagem da vida eterna, amém? De facto, a compaixão de Deus e a sua misericórdia nos alcançou. E isto é dos maiores tesouros e dos maiores privilégios que nós, como seres humanos, criaturas, né, criados, e com este privilégio de ser criados à imagem e semelhança do Criador. Amém? Então este Criador, como nós falámos no domingo passado, não sei se os irmãos se lembram, falámos acerca do Deus que é imutável, do Deus que não muda. Ele é sempre o mesmo. E este Deus que é imutável, este Deus que não muda, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Amém? Então, se Deus tem esta sua característica, de que Ele não muda, Deus tem muitas outras características que o definem. E é à medida que nós vamos conhecendo e entendendo estas características que vamos aprendendo a nos relacionarmos com Ele. Então eu hoje queria falar acerca de outra característica natural de Deus. Já falámos acerca da imutabilidade, que é Deus não muda, mas a Bíblia ensina-nos também que Ele é o Deus que está presente em todo o lugar. Então, Ele é o Deus omnipresente. Amém? Cremos nisto? Então, podemos fazer outra vez a mesma pergunta que fizemos. Sabendo eu que Deus é omnipresente, no passado domingo fizemos a mesma pergunta. Sabendo eu que Deus é imutável, que Ele não muda, como é que isso pode afetar a minha fé? Então, eu hoje faço a mesma pergunta. Sabendo que Ele é o Deus que está presente em todo o lugar, o que é que isso afeta a minha fé? O que é que isso muda? O que é que isso representa para mim? Então, Ele é um Deus que não muda e que está presente em todo o lado. Amém? O que é que isto quer dizer? O que é que o próprio Deus diz em relação a si mesmo acerca desta sua característica? Um Deus que está presente. Possivelmente todos nós podemos dar testemunhos e dizer, olha, Deus de facto, Ele é comigo. E de facto Jesus, não é? Deus Emmanuel, Deus conosco, não é? Deus sempre foi este Deus que se mostrou presente. Ele tinha prazer de estar com a humanidade no princípio. É verdade, o pecado separou-nos, mas Ele envia Deus Emmanuel, envia Jesus Cristo, envia Deus conosco. Para quê? Para resgatar este relacionamento que nos dá o privilégio e a honra de estarmos novamente face a face com o nosso Deus. Amém? E um dia sabemos que de facto estaremos de face a face com Ele. Amém, irmãos? Então, quando nós pensamos nestas características de Deus, tanto naturais como morais, nós sabemos que elas todas se relacionam e temos visto que Deus não deixa, sendo imutável, Ele não deixa de ser justo, não deixa de ser bondoso, como não deixa de castigar o mal ou perdoar o mal. Ou seja, Ele não muda, mas Ele é fiel a si mesmo. Então, quando nós, às vezes, para nos ajudar a compreender isto, às vezes usamos a imagem de um ovo, não é? Para tentar compreender a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para compreendermos este relacionamento entre os atributos de Deus, podemos olhar para uma roda. Os irmãos sabem aquelas grandes charretes que haviam nos tempos passados? Aquelas rodas muito grandes? Tinham vários raios, não era? Então, sempre que a roda está em andamento, há um raio que se firma no chão. Parece que só aquele raio está a levar com a força toda daquela roda. Mas não é verdade. Toda aquela roda precisa de todos aqueles eixos para funcionar bem. Ou seja, assim é Deus, com os seus atributos. Eles não deixam de ser essenciais. Todos eles trabalham em conjunto. É por isso que Deus não deixa de ser Deus. Amém? Então, irmãos, o que é isto da omnipresença de Deus? Para compreendermos isto, temos de encontrar qual é a definição desta palavra, omnipresença. E podemos dividi-la em dois. Encontramos aqui duas pequenas palavrinhas. Temos a questão da presença e temos a da questão de omni. O que é que isto quer dizer? O que é que a palavra presença traz para nós? Traz-nos que a presença dá-nos a ideia de um facto ou de uma condição de estar presente. Então Deus tem esta condição de ser um Deus que está presente. E este não é somente algo que se diz, mas é um facto. E omni significa tudo ou universal. Ou seja, quando nós falamos de um Deus, e não é só de um Deus, quando falamos que o nosso Deus ele é omnipresente, estamos a dizer que Ele tem uma presença universal, uma presença em todo o lado, em todas as coisas. Agora, é claro, que ao dizermos isto, podemos cair em alguns riscos, podemos cair em falsas doutrinas, e uma delas é o panteísmo.
O que é que os panteístas eles defendem? Que Deus é tudo e está em todos. Ou seja, eles defendem que Deus tem uma presença emanente em todas as coisas e em todas as pessoas. Ou seja, nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo e no Deus Pai, acreditamos que Deus, Ele é o ser criador. Amém? E que, apesar de toda a criação, Ele é independente de toda a criação. Ou seja, Ele não precisa da criação para subsistir. Ele é autoexistente. Ele é poderoso. Mas estes, os panteístas, dizem que não. Que Deus é tudo. Ou seja, Deus está em nós, Deus está na natureza, Deus está em todas as coisas. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é esta a ideia certa de omnipresença. Não quer dizer que Deus esteja em todas as coisas, mas que a sua presença abrange em todo o lugar. Tudo está diante dele. Então nós não defendemos que Deus é tudo, mas Deus pode estar. São coisas diferentes. Ok? Então, uma das qualidades naturais de Deus é a sua presença universal. Ele pode e Ele está em toda a parte. Tudo está diante dele. É por isso que nada foge do controlo do seu querer nem das suas mãos. Porquê? Porque Ele é um Deus omnipresente. E sendo Ele Deus Criador, Ele tem total domínio sobre o universo. Mas Ele transcende o universo. Ele transcende toda a existência. Ele não depende dela para existir. É por isso que Ele é Deus. Amém? Ele tem todo o poder. Então, enquanto todos os seres criados são limitados a um lugar e a um tempo, concordamos com isto? Eu sou um ser limitado, correto? Os irmãos também. Nós estamos limitados a quê? A este espaço e a este tempo, como nós o conhecemos. Mas Deus, Ele não é assim. Ele não tem limites. Ele não está condicionado nem a este espaço, nem ao tempo, como nós o vivemos. Então, isto é bom nós sabermos isto, e é verdade que nós já sabemos isto, mas é bom recordarmos. Eu sei que o meu Deus, Ele não está dependente das coisas que eu vejo. Eu ainda posso crer num Deus que, de facto, Ele tem poder sobre tudo. Então, eu posso acalmar o meu coração. Porque nós vamos ver mais à frente que houve alguém que, tendo esta percepção de que Deus é o Deus omnipresente, que a sua presença é universal e que nada foge do seu controlo, ganhou segurança e conforto. Porquê? Porque ele de facto percebeu que não, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Não importa onde eu for, Tu estás presente. Então é isto mesmo. A omnipresença fala-nos acerca de um Deus que está por toda a parte, que não tem limites. E a sua presença em toda a parte é sempre a mesma. Amém? Ele não é mais poderoso na igreja e menos poderoso lá em casa. Ele não é mais poderoso no seu trono como em qualquer outro lado da sua criação. Ele é sempre o mesmo. Ele tem sempre o mesmo poder. E Ele não deixa de ser Deus. Então, vemos que Deus não está restrito a um lugar e o seu poder não está concentrado num sítio específico. E isto significa o quê? Que tudo no universo está diante da sua presença. Como uma grande mesa. Os irmãos sabem aquelas grandes mesas onde às vezes fazem aquelas reuniões. Imaginem que Deus na ponta dessa mesa e todo o universo, toda a criação à sua frente. Então é isto. Tudo está diante dele. E porque tudo está diante dele, nada foge do seu domínio. Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o Deus omnipresente, como é o Deus omnisciente, que sabe tudo, e o Deus omnipotente. Poder sobre todas as coisas. Então as Escrituras, irmãos, elas dão-nos alguns exemplos ditas pelo próprio Deus desta característica da omnipresença divina. E em Jeremias 23, 23, se os irmãos quiserem abrir, diz-nos assim, Jeremias capítulo 23, versículo 23. Diz, acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também do longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Amém? Então este é um relato do próprio Deus, dizendo que Ele é Deus presente em tudo e que ninguém pode fugir do quê? Da sua presença. Ninguém se pode ocultar dele. Então o próprio Deus garante-nos a nós que Ele é Deus omnipresente. Não é? Porque eu não sou apenas Deus de perto. Eu também sou Deus de perto, mas também de longe.
E isto remete-nos para duas coisas muito importantes. O próprio Deus garante-nos duas características dentro da omnipresença, que é, Ele tem a sua característica transcendente e imanente, e já vamos perceber o que é que isto quer dizer. Ou seja, Ele é um Deus que parece que ao mesmo tempo que está longe, mas é um Deus que ao mesmo tempo Ele se torna próximo de cada um de nós. Então, a omnipresença de Deus não é só um Deus todo-poderoso, grande, magnífico, que criou os céus e a terra, que muitas vezes é pregado e falado como um Deus autoritário, completamente mau e distante da sua criação. É verdade, quando olhamos para um Deus transcendente, que é um Deus poderoso, que não necessita de facto da sua criação para existir, parece que é um Deus muito distante. Mas depois as Escrituras nos apresentam um Deus que também quer se relacionar. E isto é fantástico. Então, de facto, Ele é um Deus presente no universo, mas é um Deus que, para além de estar presente e dominar, quer estar na minha vida. Amém? Então, com a vinda de Jesus Cristo, isto se torna ainda cada vez mais possível. Antigamente, foi dada a lei. Os homens bem tentavam, mas era impossível, porque a lei, de facto, ela é boa, mas ela prova que nós somos o quê? Pecadores. Então, eu nada tenho para me aproximar do meu Deus. Mas o seu amor é suficiente para que esse relacionamento que havia sido quebrado seja novamente possível. Então, Ele é um Deus sim poderoso, mas um Deus que se quer relacionar comigo. Então, a Bíblia revela-nos isto mesmo, acerca da transcendência e acerca da imanência de Deus. Quando olhamos para a transcendência, isto quer dizer, é como se fosse um Deus que está ali. Ou seja, Ele é um ser que existe por si mesmo, é independente de toda a sua criação, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores e está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano. E Ele é apresentado nas Escrituras como aquele que sempre fez aquilo que lhe agrada. E esta é uma sua característica e isto nunca vai mudar. Ele é sempre o mesmo e sempre fará aquilo que lhe apraz. Ele é o Deus transcendente. Mas Ele é também o quê? Um Deus imanente. O que é que isto quer dizer? É o Deus que está sempre aqui. É o Deus que se quer relacionar. Ou seja, Ele está connosco. Ele tem-se revelado através das Escrituras, revelou-se através da criação, revelou-se através do seu Filho, a maior de todas as revelações, que é Jesus Cristo. Então temos um Deus maravilhoso. Irmãos, é tão bom quando pensamos que tantas religiões têm tantas formas de se aproximarem de Deus, mas nós temos a percepção de que foi o nosso Deus que veio até nós, através de Jesus Cristo. E isto traz-nos segurança, porque eu sei que de facto tem alguém que me ama e que estende a sua mão e que de maneira alguma ninguém me arrebatará da sua presença. Então Ele é este Deus poderoso, autoexistente, que tem o prazer de se relacionar com a criação. Amém? Isto tem de nos trazer paz. Isto tem de nos trazer o quê? Segurança. Porque não há nada que fuja do seu agir. Não há nada que fuja do seu plano. Não há nada que fuja do seu querer. Amém? É verdade. Deus está em todo lado. Deus pode estar em todo lado. É verdade que muitos não o querem. Mas não quer dizer que Deus não possa agir naquele lugar. Mas onde Deus é bem-vindo, eu tenho a certeza que Ele está com a sua presença. Muitos a rejeitam, mas mesmo sendo rejeitado, Ele não perde nem a autoridade, nem o poder para agir como Ele quer. Irmãos, não nos esqueçamos que nações, reinos, toda e qualquer pessoa não faz nada sem que Deus o permita, nem esteja no seu controle. É verdade que nações e homens e mulheres podem tomar decisões e, tomando-as, receberão a consequência das suas ações e das suas atitudes. Mas o nosso Deus não se deixa menosprezar por isso. Ele continuará no controle, Ele continuará no trono e Ele governará sempre sobre todas as coisas. Então, tendo a ideia deste Deus, eu não sei quantos irmãos vieram do catolicismo aqui. Ok. Eu venho de uma cidade muito católica, que é Lamego. Não sei se os irmãos sabem. Aqui lá há uma capela em cada esquina. E por exemplo, é uma das cidades que não é capital de distrito, por exemplo, tem um bispo, tem uma diocese. Ou seja, ali o catolicismo é muito tradicional.
E eu lembro-me quando falava com os meus colegas e eles descobriam que eu era cristão evangélico. E eu parece que tinha e de facto eu tenho, um Deus diferente do deles. Porquê? Porque o Deus deles parecia sempre um Deus muito distante, um Deus inalcançável, um Deus que não se podia ter um relacionamento próximo. E apesar de tudo, apesar deles crerem na mesma em Jesus Cristo como nós, não têm este relacionamento. Porquê? Porque parece que o conhecimento deles está vedado. Do quê? Que de facto o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus transcendente, quer ter um relacionamento connosco. Então, ele torna-se um Deus pessoal. Sendo poderoso, torna-se também um Deus pessoal comigo. Porquê? Porque ele quer, é um Deus que deseja ter um relacionamento com cada um de nós a nível pessoal, para além de ser majestoso, poderoso ou digno de toda a adoração. E vemos isto na pessoa de Jesus. E eu não me canso de dizer isto. Porque um Deus cheio de glória fez como nós. Humilhou-se ao nosso ponto. Porquê? Porque ele tem esta característica de ser omnipresente. Para além de estar em todo lado, ele quer se relacionar. Amém? Então isto de facto tem muito poder. Isto de facto, na nossa fé, abala e traz-nos segurança. Porque eu sei, Senhor, que estás presente em todo lado, mas é teu prazer estar comigo. E nós devemos também ter este prazer de estar com o nosso Deus, de fazer a sua vontade, de buscar conhecê-lo. Então isto afeta ou não afeta a nossa fé? De facto afeta, porque se ele já deu o primeiro passo, digamos assim, né, de se relacionar connosco, quanto mais nós, hoje, lavados e purificados no sangue de Jesus, temos este novo e vivo caminho e podemos viver com confiança na presença de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, que não muda e sempre será fiel. Então, apesar de ser um Deus majestoso, ele não deixa de ser, ele não se torna um Deus inatingível. Para muitos, Deus está lá. É o Deus transcendente, o Deus impossível de alcançar. O Deus que é preciso fazer muitos sacrifícios para que ouça as nossas orações ou que nos atenda o clamor. Mas o nosso Deus, um Deus que nós conhecemos, é um Deus, sim, de facto majestoso, mas um Deus de relacionamento. Amém? Ele tem prazer em ouvir o clamor do seu povo e responde sempre na hora certa. Amém? Então ele deseja este relacionamento com as pessoas. E ele deseja também vir tornar-se presente na nossa vida. E é promessa das Escrituras que aquele que o busca, o encontrá-lo-á. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esta é a condição, buscá-lo de todo o coração. Se o fizermos, certamente encontraremos o Senhor. Amém, irmãos? Coração sensível, um coração sincero, um espírito contrito. Diz o salmista, tu não desprezarás, ó Deus. Então este é o Deus que parece estar longe, que tem domínio, mas é o Deus que está aqui, que está em toda a parte e eu posso conhecê-lo. Amém? Que bom é conhecermos o Criador e o chamarmos de Pai e de Senhor. Amém, irmãos? Então, se na sua omnipresença Ele quer e deseja ter um relacionamento comigo, na sua omnipresença Ele é o Deus que tudo vê e em tudo segue a minha vida. Se Ele tem prazer, então eu acredito que Ele também tenha prazer em tudo estar comigo. Salmo número 139, do versículo 7 ao 12, diz assim. Este é dos meus versículos e dos meus salmos favoritos. Porque, de facto, eu posso nele encontrar a segurança que o salmista que o escreveu e que o disse, encontrava em Deus. E diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? Todos nós conhecemos este salmo. Salmo número 139. E eu gosto muito deste salmo, porque de facto, para onde de ti fugirei? Senhor, sonda o meu coração e vê se eu sigo pelo caminho mau. Eu acho que esta tem de ser a nossa postura. Quando de facto eu entendo que o meu Deus é o Deus que vê todas as coisas. É o Deus
que tem poder sobre todas as coisas. É o Deus que está presente. Senhor, sonda o meu coração. Eu sei que tu sabes tudo. Toma o controle da minha vida. Eu sei, Senhor, mesmo que eu esteja no mais profundo dos mares, que eu esteja no mais fundo dos abismos, eu sei que a escuridão para ti não é nada. Podemos estar na dificuldade maior, mas eu sei que o meu Deus, para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Eu acho engraçado e é interessante, porque os meus pais sempre me incutiram esta questão de não temer. Porquê? Porque Ele é o Deus que fez o dia e a noite. Então para que é que eu vou temer a escuridão, se também foi Ele que a criou? Desde pequenino que eles me incutiram, olha, não precisas de temer, porque Deus é o mesmo que criou o dia, foi o mesmo que criou a noite. Então Ele está tanto no dia como na noite. Então Ele está tanto na alegria como na tristeza. Ele não deixa de ser Deus. A morte o poder, né? Está nas suas mãos. Não é Satanás que tem poder sobre a morte, mas sim o nosso Deus. Então, tudo está no seu controle. Eu não devo temer a morte. Porquê? Porque eu sei que o meu último dia nesta terra é Ele quem determina. Então, de facto, tudo está no seu controle. Porquê é que eu haverei de temer? É facto, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então, eu preciso de viver como o salmista. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. No mais fundo dos abismos, eu sei, Senhor, que a tua mão me guiará. Eu sei que a tua destra me susterá. Falámos isto na semana passada, não é? Senhor, muitos são as acusações que se levantam contra mim, mas eu não me importo. Porquê? Porque eu sei que tu és o meu escudo. Eu sei que posso descansar seguro e eu sei que vou acordar porque tu estás comigo. A certeza da presença de Deus na nossa vida é, de facto, usando esta expressão, é um escudo muito poderoso para a nossa fé. Porque sabemos que é a promessa do próprio Deus que está connosco em todo o tempo. Então, a partir destes versículos, vemos que Deus está em toda a parte. E aqui Deus demonstra que sempre está atento aos passos dos seus servos, sendo impossível fazer qualquer coisa sem ter o Senhor como um espectador. Ele vê, Ele sabe tudo. Nada foge do seu controle. Vamos agora a Amós, capítulo 9, do versículo 2 a 4. E diz assim: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei a ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Então, no Salmo 139, temos a perspectiva de um Deus que, ao ver a aflição do seu servo, ele acompanha o seu servo e quem escreve diz: Senhor, eu sei que a tua destra estará comigo, eu sei que tu me guiarás. Mas agora aqui vemos um julgamento. De quê? Aqui nós estamos perante a quinta visão do profeta Amós. E aqui estava o Senhor do lado do altar erguido em Betel, ordenando que o templo fosse arrasado. Ou seja, nós estávamos a ver aqui uma condenação a Israel por causa do altar que havia sido levantado em Betel. Então, Deus, como resposta a esta desobediência do seu povo, o que é que Ele ordena? Ele ordena a que toda aquela gente fosse morta. Ou seja, Ele diz aqui que o templo fosse arrasado, desabando sobre os adoradores, não sendo poupado ninguém. Então, é dada esta ordem por parte do Senhor. Deus, o que é que Ele faz? Olha, ninguém poderá fugir de mim. Porquê? Porque eu estou presente em toda a parte. Como eu sou Deus presente e todo-poderoso, ninguém escapará ao meu julgamento. Então, de facto, Ele é o Deus que protege, mas é o Deus que também ninguém foge dele para ser julgado. Então, há as duas vertentes. Amém? Então, Ele é o Deus que, de facto, Ele controla tudo. E ninguém poderia fugir da sua presença.
Isto significa que, ao estarem desesperados para fugir, ninguém conseguiria ocultar-se com sucesso da mão do castigo divino. Um dia todo o joelho dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas graças a Deus, porque nós hoje já o confessamos. Nós hoje já lhe prestamos vassalagem, digamos assim. Tu és o meu rei, tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo. Então ninguém escapará, por mais que tentem fugir, ninguém escapará da mão poderosa do Senhor. Então, irmãos, vemos no Salmo 139 que Davi encontrou o quê? Na omnipresença do Senhor. Ele encontrou consolo. Consolo, sabendo que Deus é o Deus que está presente em todo o lugar. Que assim mesmo, irmãos, nos possamos relembrar a cada dia, quando nos sentirmos sós, quando sentirmos e virmos muitas circunstâncias em que parece que Deus não está presente, não nos esqueçamos que Deus está. Ele ainda é o Rei sobre todo o universo. Tudo ainda precisa da sua palavra para que aconteça. Então, de facto, o meu coração, a minha vida, a minha fé deve-se firmar nesta certeza. Então eu devo viver com este consolo em mim. Senhor, eu sei que Tu estás presente. Mesmo no meio da perseguição, da luta, da fome ou da perseguição. Ele é o Deus que está presente. Então, a presença de Deus é por toda a parte. E isso deve nos servir de consolo, sabendo que Ele está com cada um de nós. Amém, irmãos? E estamos a concluir. E é bom relembrarmos isto mais uma vez. A omnipresença de Deus deve nos servir de conforto, mas também nos deve colocar sobre aviso de que não podemos nos esconder de Deus. E, tal como diz o Salmo 139, não podemos fugir da sua presença. Amém? Ninguém escapa, tanto para juízo como para bem. O Senhor sempre estenderá as suas mãos e a sua face sempre estará inclinada para nós. Assim, a sua omnipotência revela-nos que Ele está por toda a parte e a sua presença, ela enche o universo, não podendo ser limitado por coisa alguma ou contido por poder algum. Ele existe para além de tudo e já existia antes de qualquer coisa ser criada. É por isso que Ele não pode ser tudo. Deus não é tudo aquilo que nós vemos. Nós não somos Deus. Não defendemos isso. Mas, de facto, Deus, o Criador, tem domínio sobre todas as coisas. E, tendo domínio, tem o prazer de se relacionar com as suas criaturas, com os seus filhos. Amém? Então, Ele é Espírito. É por isso que a sua presença transborda para fora do universo, para fora da criação. Ele não se limita àquilo que nós conhecemos. Então, Deus, na qualidade de ser presente, deseja ter um relacionamento com cada um de nós e em tudo nos acompanhar, trazendo consolo pela certeza da sua presença constante na nossa vida. Meus irmãos, não nos esqueçamos, a presença de Deus é constante com cada um de nós. Amém? Ele prometeu não nos deixar, nem nunca nos desamparar. Não nos esqueçamos, Deus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. E Ele sempre proverá no tempo certo. Necessidades tanto físicas como espirituais. Deus não nos abandona. Ele é o Deus presente. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, tenham bom...